Maxim arquitetava um plano para humilhar a esposa diante de 120 convidados durante a celebração das bodas de prata. Mas quando Anastácia pegou o microfone e começou a falar, ele ficou paralisado de surpresa. Amigos queridos, antes de continuarmos, deixem nos comentários de qual canto do mundo vocês nos acompanham. A voz suave de Anastácia contrastava com o turbilhão de pensamentos que a invadia. Faltavam apenas 3 semanas para a data comemorativa, e ela precisava agir com extrema cautela. A mãe já a alertara. Não deixe que ela desconfie de nada. Enquanto isso, em outra sala, a voz abafada de Maxim chegava aos ouvidos de Anastácia com uma clareza cortante. As paredes centenárias da residência, que guardavam segredos de gerações passadas, agora testemunhavam uma nova tragédia familiar. Maxim falava em tom baixo, esquecendo-se de que a acústica da casa construída em 1910 era excepcional. Os altos teto com detalhes em gesso, restaurados com tanto carinho pelos pais de Anastácia, pareciam agora zombar dela. Cada palavra ecoava como uma sentença. Rodesky explicou tudo. O importante é que ela não descubra nada antes do banquete. Depois, será tarde demais para mudar qualquer coisa. Os documentos da propriedade estavam guardados no velho cofre, mas ela achava que ele não conhecia a combinação. Anastácia virou-se lentamente para a parede, tentando não fazer o colchão rangir. Do lado de fora, a Moscou de outubro mergulhava no silêncio que antecede o amanhecer. O ruído distante de um transporte noturno misturava-se à quietude do beco próximo à rua Ostojenka, onde o tempo parecia suspenso entre o passado e o futuro. O nome de Georgi Pavlovich Rodesky aparecerá com frequência nas conversas de Maxim naquela última semana. Um parceiro de negócios, segundo ele. Mas o que isso tinha a ver com o aniversário de casamento? O diálogo na sala ao lado cessou. Anastácia ficou atenta. Passos leves, o rangido do assoalho na entrada. Maxim devia estar indo para a cozinha. Ela fechou os olhos, fingindo dormir, quando ele voltou silenciosamente para o quarto. Na manhã seguinte, Maxim estava irreconhecível. Nastenka, acorde, meu amor, disse ele, aproximando-se da cama com uma xícara de café aromático. Anastácia abriu os olhos, surpresa. Há quanto tempo ele não a chamava assim? 3 anos, talvez mais. Você está doente? Perguntou ela, apoiando-se nos cotovelos. Maxim riu, um riso claro, quase juvenil. Apenas de bom humor. Sabe, estava pensando. Faltam 3 semanas para nossas bodas de prata. 25 anos não é qualquer coisa. Anastácia sentou-se na cama, aceitando a xícara. O café estava exatamente como ela gostava, forte com um toque de creme. Seria coincidência, ou ele se lembrava? E o que você propõe? Indagou ela, cautelosa. Vamos comemorar como deve ser. Alugar um salão em um bom restaurante, convidar todos os amigos, colegas. Que saibam que tem uma esposa incrível. Anastácia quase engasgou. Normalmente ela quem organizava todas as festas da família, desde os aniversários da sogra até os eventos corporativos dele. Ele, quando muito, criticava a escolha do local ou reclamava dos gastos. Você está falando sério? Vai cuidar de tudo? Perguntou ela, incrédula. Claro, você cuidou de todos nós por tantos anos. Agora é minha vez de tomar a iniciativa. Havia algo no tom de voz dele, uma ternura exagerada, que fez Anastácia desconfiar. Em 25 anos de casamento, ela aprendeu que Maxim era um péssimo ator. Depois do café, ele foi tomar banho, deixando o celular sobre a mesa da cozinha. Enquanto Anastácia arrumava a louça, seus olhos caíram sobre a tela. Uma notificação no calendário. Ligar para GP às 11 horas. Maxim, chamou ela em direção ao banheiro. Quem é GP? Você tem uma reunião às 11 horas. O barulho da água parou. O quê? Respondeu ele, tenso. GP. Está no lembrete do seu telefone. Ah, sim. Georgi Pavlovich, meu novo sócio. Vamos discutir a expansão dos projetos de Ti. Anastácia assentiu, embora ele não pudesse vê-la. A voz soava falsa, como sempre quando ele tentava esconder problemas no trabalho ou gastos excessivos. Sozinha, ela dirigiu-se à sala e parou diante do antigo espelho de corpo inteiro, a única peça que restava dos antigos donos do apartamento. A madeira entalhada escurecera com o tempo, mas o reflexo continuava fiel. Anastácia observou-se criticamente. 49 anos. Cabelos castanhos com os primeiros fios prateados que ela já não escondia mais com tinta. Olhos castanhos atrás de óculos de armação fina, corpo esbelto graças à yoga e à alimentação equilibrada. Um rosto sério marcado pela rotina de chefe de contabilidade. Ainda assim uma mulher atraente no auge da maturidade. Quando Maxim deixou de enxergar isso?
Ela lembrou-se do dia em que se conheceram, no Instituto Financeiro de Moscou, no outono de 1999. Ele no 5º ano, ela no 4º. Maxim era um romântico magro, de cabelos escuros, sonhando em transformar o mundo com a tecnologia. Lia poemas de Brodsky em um banco do Parque Sokolniki, oferecia buquês de violetas compradas no mercado. O casamento em 2000 foi simples. A vida de estudante não permitia luxos, mas os planos eram grandiosos: uma família numerosa, uma casa no campo, um negócio próprio. A realidade, porém, seguiu outro rumo. Os filhos não chegaram. Os médicos apenas encolhiam os ombros, falando em incompatibilidade. Com o tempo, eles se acostumaram à ideia de não terem filhos e se dedicaram às carreiras. Maxim ascendeu de programador a diretor comercial de uma empresa de TI. Anastácia também progrediu, de contadora júnior a chefe do departamento na Granite Stroy Service. Eram um casal de sucesso. Ou tinham sido. Quando tudo começou a mudar? Depois que Maxim completou 40 anos. Foi quando ele falou pela primeira vez em crise da meia-idade, começou a frequentar a academia, renovou o guarda-roupa. Anastácia apoiou: um homem deve cuidar da aparência. Mas, aos poucos, o exercício e as roupas estilosas viraram uma obsessão. Cremes caros, procedimentos estéticos, perfumes que custavam mais de 20 mil rublos. Depois vieram as ausências prolongadas no trabalho, viagens de negócios nos fins de semana, conversas telefônicas que se interrompiam quando ela entrava no cômodo. Anastácia passou a mão pelo espelho, como se limpasse uma poeira invisível. A imagem permaneceu a mesma, a mulher que se apaixonara por aquele estudante um quarto de século atrás. Só que o estudante se transformará em um estranho. Faltavam 3 semanas para a celebração. Ela não podia desconfiar de nada. O que Maxim planejava? E qual era o papel daquele misterioso Georgi Pavlovitch? Lá fora, a chuva outonal de Moscou começou a cair, borrando a vista do pátio conhecido. As gotas escorriam pelo vidro, enquanto algo se partia dentro de Anastácia. Não era o coração. Ele continuava batendo firme. Eram as ilusões de segurança e permanência que se desmoronavam. Maxim saiu do banheiro já vestido e penteado. Nasha, vou sair mais cedo hoje. À noite conversamos sobre o restaurante para a festa. Tudo bem, respondeu ela. Ele deu um beijo rápido em sua bochecha, um gesto mecânico de marido, e dirigiu-se à porta. Maxim chamou Anastácia. E se não fizermos um grande banquete? Que tal comemorarmos só nós dois, como antigamente? Ele parou junto à porta, sem se virar. Não, Nastia. Precisamente uma grande festa. É isso que precisamos. Confie em mim. A porta fechou-se. Anastácia ficou sozinha no apartamento onde cada objeto contava uma história de anos vividos juntos. Os livros nas estantes, a paixão dele por ficção científica e o gosto dela pela literatura clássica. As fotos sobre a comoda, férias, aniversários, momentos que agora pareciam distantes. Fotos de festas corporativas. Rostos sorridentes de pessoas que acreditavam em seu futuro. Anastácia pegou um retrato de 5 anos atrás. Ela e Máximo no Crimeia com o mar ao fundo. Bronzeados rindo de mãos dadas. Naquele tempo, ainda parecia que tinham décadas pela frente. Bodas de prata, bodas de ouro, netos dos sobrinhos. Agora até mesmo a boda de prata estava em dúvida. Ou melhor, não estava em dúvida, estava nos planos de alguém. Ela recolocou a foto no lugar e aproximou-se da janela. A chuva intensificava-se, transformando o dia de outubro em uma aquarela cinzenta. Em algum lugar naquela cidade, Máximo encontrava-se com um homem chamado Georgi Pavlovitch e discutia seu destino. Precisamos agir com cautela, ecoaram em sua mente as palavras que o marido murmurara à noite. Pois bem, Máximo, que agimos com cautela os dois. A voz de Raíssa Fiodorovna do lado de fora da porta soou doce demais. Nastenka, querida, posso entrar? Anastácia suspirou. A sogra nunca aparecia sem aviso e certamente não a chamava de querida sem motivo. Claro, Raíssa Fiodorovna, entre. A mulher de 72 anos adentrou o apartamento com um buquê de crisântemos e um sorriso enigmático. Vestida em um casaco cinza impecável e um gorro de tricô, os cabelos penteados com esmero, a bengala na mão não por fraqueza, mas por solidez. Trouxe flores para dar um toque de aconchego, disse, olhando ao redor com um olhar avaliador. Que beleza este lugar! Teto alto, espaço. Onde está nosso Maximuca? No trabalho. Sente-se, vou preparar chá. Não se apresse, menina. Raíssa Fiodorovna acomodou-se na poltrona, colocando a bolsa sobre os joelhos. De dentro dela, espreitava a ponta de um envelope. Sabe, vim aqui por um motivo. Ontem conversei com a vizinha Antonina Ivanovna, lembra dela? Morava na casa em frente. O marido dela faleceu recentemente.
Anastácia assentiu, enchendo a chaleira. Pois é, ela me contou sobre as dificuldades com a herança. Não havia documentos em ordem, tudo estava no nome do marido. Agora, ela precisa provar que a própria casa é dela. Imagino, respondeu Anastácia cautelosa. E isso me fez pensar, e nós, como estão nossos papéis? A sogra fez uma pausa, observando-a com atenção. Deus nos livre, é claro, mas a vida é imprevisível. Lembro-me da época soviética quando morávamos em uma comunalca, pelo menos sabíamos o que era de quem. Hoje os jovens vivem em apartamentos espaçosos e nem pensam nesses detalhes. Anastácia colocou a chaleira no fogão. Havia algo por trás daquelas palavras. Demasiado insistente a pergunta sobre documentos. Estamos em ordem, Raíssa Fiodorovna. O apartamento é meu. Presentearam-me os pais no casamento. Ah, é? A sogra não conseguiu esconder a surpresa. Pensei que vocês tivessem comprado juntos. Bom, então está bem. Sem problemas. Uma pausa incômoda. Pausa para os netos. Anastácia virou-se. Eles não tinham filhos, e a sogra sabia disso. Que netos? Bem, dos sobrinhos, quero dizer. Os filhos do primo de Máximo. Afinal, é sangue do mesmo sangue. A conversa ficava cada vez mais estranha. Raíssa Fiodorovna claramente tramava algo, mas agia com cálculo, como uma economista de fábrica acostumada a jogos de bastidores. Ah, sim, quis lhe dar isto. A sogra revirou a bolsa e retirou um cartão de visitas. Uma conhecida me passou. Georgi Pavlovich Rodesky, dizem que é um excelente advogado especializado em questões familiares. Anastácia congelou segurando a lata de chá. Georgi Pavlovich, o mesmo P da anotação no celular de Máximo. Para que precisamos de um advogado? Ela tentou disfarçar a tensão. Ah, só por precaução. Nunca se sabe o que a vida reserva. Melhor ter o contato à mão. A sogra estendeu o cartão elegante. Georgi Pavlovich Rodesky. Direito de família. Consultoria sobre divisão de bens. Divórcios. E continuou como se comentasse o tempo. Hoje em dia os divórcios são tão escandalosos. Não como antigamente quando as famílias se preservavam. Agora qualquer discussão e já correm para os advogados. Anastácia entendeu, não era uma visita casual. Raíssa Fiodorovna sondava o terreno, tentando descobrir o que ela sabia sobre os planos do filho. Obrigada pela preocupação, agradeceu seca. Mas nós não precisamos de advogados. É claro, a sogra concordou apressadamente. Guarde só por via das dúvidas. O chá ficou pronto. Anastácia serviu nas xícaras do antigo jogo de porcelana, herança da avó, presente de casamento. Raíssa Fiodorovna bebia devagar, enquanto seus olhos percorriam o apartamento. Vocês arrumaram tudo tão bem aqui, comentou. Teto alto, cômodos amplos. Quase um palácio. Até para um é muito espaço, enquanto famílias jovens se espremem em khrushchevkas. Não somos um, retrucou Anastácia. Somos dois. Sim, mas a idade já não é a mesma. Quem sabe não vale a pena pensar em trocar por algo menor. Um apartamento novo com elevador, porteiro. Anastácia colocou a xícara na mesa. A sogra claramente queria expulsá-la dali. Mas por quê? Depois que Raíssa Fiodorovna se foi, Anastácia ficou olhando para o cartão do advogado. Todas as pontas levavam ao mesmo nome Georgi Pavlovich Rodesky, e a uma mesma data, a boda de prata. Era a hora de descobrir a verdade. Ela dirigiu-se ao escritório de Máximo. O computador estava bloqueado. Tentou a senha antiga, a data em que se conheceram. 91.999. Senha incorreta. Máximo havia mudado o código. Para quê? Anastácia experimentou a data de nascimento dele, o dia do casamento. Nada. Testou combinações ligadas ao trabalho, ao time de futebol favorito. Até que de repente lembrou-se. Máximo sempre se orgulhara do Audi A6 que comprará 2 anos antes. A placa do carro, K031AE. Digitou 031. O computador desbloqueou. O histórico do navegador revelou tudo. Nos últimos 30 dias Máximo pesquisara. Como pedir divórcio com divisão de bens passo a passo para separação consensual, consultoria jurídica para divórcio. Moscou. Anastácia folheava as abas com horror crescente. Ele se preparava metódico estudando cada detalhe. Nos favoritos, links salvos. Como minimizar perdas na divisão de bens, proteja seus interesses em um processo de divórcio. O telefone tocou, arrancando-a do torpor. Nastya? A voz de Svetlana, a amiga, soava abalada. Você está sentada? Melhor sentar. O que aconteceu? Hoje estive na rua Nikolskaya, na joalheria, e vi Máximo lá. O coração de Anastácia pulou. Sozinho? Não. Com uma loira.
Uns 30 anos, no máximo. Alta, esbelta, daquele tipo de modelo. Estavam escolhendo alianças. Alianças de noivado? Sim. Anastácia fechou os olhos. A última peça do quebra-cabeça encaixou-se. Ela agia como noiva, continuou Svetlana. Experimentava, fazia birra porque não gostava do design. E Máximo olhava para ela como um adolescente apaixonado. Obrigada por me contar esse. Desculpe, Nastia, mas precisava que soubesse. Anastácia desligou e caminhou lentamente até a cozinha. Sentou-se à mesa de carvalho, onde o samovar da avó, testemunha de tantos chás em família, ainda estava quente. Ao lado, o tablet exibia uma página de um site jurídico. Passado e presente convergiam ali, 25 anos de casamento, um quarto de século de planos, esperanças. E Máximo estava disposto a destruir tudo por medo de envelhecer e por uma loira de 30 anos. A velhice. Anastácia abriu o tablet e começou a ler um artigo sobre os direitos do cônjuge em relação a imóveis adquiridos antes do casamento. Se Máximo achava que poderia superá-la em astúcia, estava redondamente enganado. Na sala ao lado, o telefone esquecido por ele tocou. Era uma mensagem de Alionka. Maxik, querido, quando finalmente vamos viver abertamente? Estou cansada de me esconder. Você prometeu que até o ano novo tudo estaria resolvido. Beijos na sua boba, Alionka. Até o nome ela já conhecia. A resposta veio do celular de trabalho de Máximo. Espere mais um pouco, gatinha. Depois do jubileu tudo mudará. Prometo, o apartamento será nosso. Anastácia anotou o número da amante. Conhecer o inimigo era sempre útil. À noite Máximo chegou em casa eufórico. Nastia, organizei tudo, anunciou tirando o casaco. Reservei o restaurante, escolhi o cardápio. Será grandioso. Que restaurante? Perguntou ela, sem levantar os olhos do livro. O Metropol. O melhor salão para 120 pessoas. Imagina como ficará bonito. Anastácia assentiu. Agora entendia. O banquete seria apenas o cenário para sua humilhação pública. Máximo planejava anunciar o divórcio diante de amigos e conhecidos, deixando-a sem espaço para reagir. Muitos convidados? Indagou com voz neutra. Todos os nossos amigos, colegas do seu trabalho, do meu. Para que saibam que éramos um belo casal, corrigiu ela baixinho. O quê? Máximo congelou. Nada, só um lapso. Ele se aproximou, beijou-lhe a cabeça. Um beijo protocolar mecânico. Você está cansada? Deite cedo. Amanhã terá muito o que fazer. Anastácia concordou. Sim, haveria muito a fazer, mas não o que ele imaginava. Na escuridão, ela ouvia sua respiração regular ao lado. O homem com quem dividira 25 anos, que lhe parecia tão familiar, revelara-se um estranho. Os ponteiros dos antigos relógios de parede, presente do primeiro aniversário de casamento, marcavam o tempo que agora soava como uma contagem regressiva. Antes, o futuro parecia uma estrada longa e feliz. Agora, aqueles mesmos ponteiros mediam os dias até o fim. Mas Anastácia não seria vítima. Se Máximo queria guerra, teria guerra, só não pelas regras dele. O toque abrupto da campainha rompeu a quietude da manhã. Era um entregador com um pacote volumoso. Anastácia Grigorievna Belinskaya, confirmou consultando os documentos. Sim, sou eu. Envio registrado da Alemanha. Ela assinou o comprovante e recebeu um embrulho pesado. No remetente, Rechtsanwalt Kanzlei Miller und Partner Munique. Um escritório de advocacia. O coração apertou-se em um pressentimento ruim. Tia Zinaída não respondia às cartas havia um mês. Anastácia levou o pacote para a sala e o abriu com cuidado. Dentro, uma pasta com documentos em alemão, traduções para o russo e uma carta no familiar traçado de tia Zinaída. Minha querida Nastenka, começava a missiva. Se está lendo isto, é porque já não estou ao seu lado. Não se aflija, minha filha. Vivi uma vida longa e no geral feliz. Anastácia afundou na poltrona, os dedos trêmulos apertando o papel. Tia Zinaída morrera. A única alma próxima que lhe restara depois da morte dos pais. Sei que passa por tempos difíceis, continuava a tia. A intuição feminina me diz que algo não vai bem com seu Máximo. Nas últimas cartas, deixou de mencionar planos ou sonhos compartilhados. E lembra quando, há 3 anos, lhe escrevi sobre minhas economias, depois que adoeci? Quis avisar que você era minha herdeira. Parece que os sonhos realmente acabaram. Como a tia adivinhara? Anastácia nem nas cartas deixava transparecer os problemas no casamento. Passei a vida poupando, investindo, pensando em deixar tudo para os filhos do seu pai, mas eles já estão bem estabelecidos. Você, porém, é como uma filha para mim. Por isso, tudo que é meu agora é seu. Anastácia virou a página e deparou-se com a lista do legado. Leu 1, 2, 3 vezes.
Os números não faziam sentido. Apartamento em Munique, 750 mil euros. Conta bancária, 480 mil euros. Apartamento em Moscou nos estanques patriarcais. Valor estimado, 35 milhões de rublos. Meu Deus, sussurrou. Os documentos indicavam que a tia comprará o imóvel moscovita 5 anos antes como investimento, alugando-o por uma administradora. 2 quartos, 8º andar, vista para os estanques. Não pense que é coincidência, seguia a carta. Comprei o apartamento em Moscou de propósito, para que tivesse um porto seguro. Uma mulher deve ser independente. Anastácia recordou-se de 1991, quando tia Zinaída, aos 58 anos, partirá para a Alemanha. Todos diziam que era loucura. Ela não falava o idioma, deixava para trás tudo o que conhecia. Se não arriscar, passarei o resto da vida me arrependendo, dissera na época. Anastácia tinha apenas 16 anos, mas via na tia uma coragem que a fascinava. Tradutora em uma fábrica de Moscou, Zinaída dominava o alemão. Nos anos 1990, recebeu uma proposta de trabalho em Munique. Incerteza, cultura diferente, solidão, alertavam. Ela foi mesmo assim. Depois vieram cartas esparsas, postais de viagens, presentes modestos. Tia Zinaída escrevia sobre o trabalho, sobre Friedrich, o engenheiro alemão que conhecera e com quem viverá uma vida simples, porém aconchegante. Após a morte dele, permaneceu em Munique. Aqui me sinto em casa, dizia. Ninguém suspeitava que aquela aposentada discreta acumulara tamanha fortuna. Friedrich me ensinou a investir, explicava a tia na carta. Comprávamos ações, títulos, imóveis. Vivíamos com moderação, mas guardávamos para o futuro. Depois que ele se foi, continuei a multiplicar o que tínhamos. Não por mim, mas por você. Anastácia pegou o telefone e descou para Verônica, amiga dos tempos de universidade, hoje advogada de família. Nica, sou eu, Anástia. Podemos nos encontrar hoje? Tenho uma dúvida. Teórica sobre direito familiar. Teórica, é? A voz de Verônica deixou transparecer compreensão. Venha ao escritório daqui a 1 hora. Conversamos. O escritório de Verônica ficava no Belle Dom, na Nove Arbat, endereço de prestígio para uma advogada de sucesso. Janelas altas com vista para o rio Moscova, mobília sofisticada, diplomas emoldurados nas paredes. Verônica recebeu na porta, uma morena elegante de cabelo curto e terno cinza. 25 anos de amizade. E ainda se entendiam com meia palavra. Conte tudo, disse Verônica, acomodando-a em uma poltrona. E não venha com essa de dúvida teórica. Seu rosto já diz tudo. Anastácia relatou tudo. A conversa noturna com Máximo, o cartão do advogado deixado pela sogra, as mensagens da amante. Verônica ouvia, fazendo perguntas pontuais. Ou seja, o banquete é só um palanque para o divórcio público, resumiu. Bem arquitetado. Com testemunhas, fica mais difícil resistir. E agora ainda tem esse legado. Anastácia entregou-lhe os documentos. Não sei o que fazer com isso. Verônica folheou os papéis, erguendo as sobrancelhas a cada nova página. Nástia, você percebe o que acabou de acontecer? Tornei-me milionária. Em rublos, mais de 100 milhões. E daí? Muda tudo no divórcio. Primeiro, esse dinheiro é sua propriedade pessoal, explicou Verônica, contando nos dedos. Em um divórcio não é dividido. Segundo, seu apartamento em Ostuzenka, adquirido antes do casamento e presente dos seus pais, também está protegido. O Máximo só poderia reclamar a parte que investiu em reformas ou melhorias. Ou seja, repetiu, enfatizando cada sílaba, no máximo ele leva metade da Dasha e seu carro. Todo o resto fica com você. Anastácia permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras como se fossem oxigênio após anos de asfixia. A advogada baixou a voz, quase maternal. Nástia, você não depende mais dele. Financeiramente e emocionalmente de nenhuma forma. Isso muda tudo. Agora você decide como agir. O caminho de volta para casa foi um turbilhão de pensamentos. Pela primeira vez em 25 anos, Anastácia sentia algo estranho e leve. Liberdade. Durante um quarto de século, ela havia se moldado aos planos de Máximo, às suas opiniões, aos seus caprichos. Agora, pela primeira vez, podia pensar só em si mesma. Ao entrar, encontrou-o no escritório, absorto na tela do computador. Uma janela aberta revelava uma conversa com a Liona. Machinka, meu amor, estive hoje no restaurante. O salão é imenso, a decoração é luxuosa. Imagino como nosso evento será deslumbrante. A Leonoca, só um pouco mais de paciência. Depois do aniversário, tudo se resolverá. O apartamento será nosso. Cansada de me esconder como amante, Machinka. Você prometeu que até o ano novo viveríamos juntos como uma família de verdade. Espere, gatita.
Em breve, moraremos nessa espaçosa casa como uma família legítima. Anastácia recuou sem fazer barulho. Espaçosa casa. Nossa família legítima. Máximo já havia distribuído seus bens, planejado uma nova vida em seu próprio território. Só não contava com um detalhe: ela já não era a mesma. À noite, durante o jantar, ele estava particularmente carinhoso. Nástia, hoje fechei todos os detalhes do banquete. Será inesquecível, disse, apertando sua mão. Você não faz ideia de como eu a amo. Ela o observou com calma, como se visse um ator em um palco distante. Aquele homem planejava humilhá-la em público, tirar sua casa, descartá-la como um objeto velho, e ainda falava de amor. Eu também te amo, Máximo respondeu, sem ironia, sem ódio. Sua voz era serena, quase nostálgica. Porque, de fato, ainda amava o homem que conhecera há um quarto de século. Mas aquele homem não existia mais. No seu lugar, havia um estranho. Tudo vai dar certo, prometeu ele, beijando seus dedos. Sim, concordou ela. Tudo vai dar certo. Só não do jeito que você imagina. Na escuridão do quarto, Anastácia ouviu sua respiração pesada, ritmada. Pela primeira vez em semanas, sentia paz. Tia Zinaída, aquela mulher forte que ousara reinventar a vida aos 58 anos, parecia estender-lhe a mão do passado, sussurrando: uma mulher deve ser independente. Agora ela era. E em breve Máximo descobriria isso. Olha só, Nástia, disse ele na manhã seguinte, deslizando um contrato sobre a mesa. 520 mil rublos. Você faz ideia do que será essa festa? Ela olhou para o valor e quase riu. 520 mil pela própria humilhação. Até para Máximo, era um preço alto demais. Muito dinheiro, comentou secamente. Mas que esplendor! Seus olhos brilhavam. Salão do Metropol. 120 convidados. Música ao vivo. Que todos vejam como nós sabemos celebrar. Que todos vejam como você sabe trair, pensou Anastácia. Mas limitou-se a dizer: você pensou em tudo com tanto cuidado. Até os convidados já estão confirmados, imagino. Nossos amigos, seus colegas da Granitstroy, os meus da empresa. Não esqueceu ninguém, claro. Máximo exibiu uma lista impressa, meticulosa, com 2 folhas de nomes. Ela correu os olhos pelos convidados, a plateia perfeita para um escândalo público. E a fala? Perguntou, como se fosse um detalhe qualquer. Geralmente em aniversários, os cônjuges fazem discursos um para o outro. Ele hesitou por um segundo. É claro, preparei algo especial. Uma surpresa. Anastácia assentiu, sorrindo internamente. Ah, a surpresa seria especial mesmo. No dia seguinte foi ao Metropol sob o pretexto de ajustar os últimos detalhes. O hotel histórico, com seus salões que já haviam visto bailes imperiais, agora seria palco de um drama muito mais contemporâneo. Preciso ver o espaço onde será a celebração, explicou a recepcionista. Claro, a banqueteira vai atendê-la. O salão já fervilhava em preparativos. Garçons arrumavam mesas, floristas entrelaçavam rosas prateadas, símbolo dos 25 anos de casamento, nos arranjos. Tudo era luxo, tudo era teatro. Que beleza! Uma voz feminina entusiasmada cortou o ar. Anastácia virou-se. Na entrada, uma loira alta, envolta em um casaco caro, falava ao telefone. Rosto esculpido, maquiagem impecável, cerca de 30 anos. Aliona. Machinka, querido, este salão é de contos de fadas. Tanto espaço, tanto luxo. Imagino como será nosso evento aqui. E aquela mulher chata finalmente sai do seu apartamento. Anastácia aproximou-se, fingindo examinar a disposição dos talheres. Estou tão ansiosa, Machinka, continuou Aliona. Quando enfim vamos morar juntos nessa casa maravilhosas? Cansada de me esconder. Quero que todos saibam, eu sou a dona agora. Aliona Viktorovna, chamou Anastácia com um sorriso amável. A loira interrompeu a ligação, olhando-a de cima a baixo, desdenhosa. Sim, e você é? Anastácia estendeu a mão. Máximo me falou da nova colega de marketing. Um prazer conhecê-la. Aliona apertou seus dedos sem entusiasmo, claramente tentando lembrar-se de algum Anastácia mencionado por ele. Ah, sim. Ele comentou algo. Seu tom era frio. E você está aqui por quê? Organizando um casamento, respondeu casual. E você? Também a trabalho? Um evento corporativo para clientes VIP, disse Aliona com ar de superioridade. Clientes VIP, repetiu Anastácia mentalmente. Assim ela se via, ela e Máximo. Desculpe, preciso atender uma ligação, murmurou Aliona, afastando-se para a janela. Machinka tem uma mulher chata aqui me enchendo de perguntas sobre trabalho. Provavelmente inveja os jovens e bem-sucedidos. Enfim, nos vemos à noite, meu amor. Logo seremos uma família de verdade no centro de Moscou.
Anastácia ouviu cada palavra. Uma mulher chata. Assim a futura dona de sua casa se referia a ela. À noite, encontrou Verônica em um café perto de seu escritório. A amiga notou imediatamente seu estado. Nastia, seu rosto diz tudo. O que aconteceu? Conheci a amante dele hoje. Por acaso, no salão do banquete. Ela inspecionava o espaço, falando com o Máximo ao telefone sobre nosso evento e nossa casa espaçosa. Verônica balançou a cabeça, incrédula. Que descaramento! E como ela é? Bonita, jovem, segura. Me chamou de uma tia qualquer. Anastácia riu, amargo. Tão óbvio assim? 25 anos de amizade, Nastia. Não precisa perguntar. E então ela contou tudo. Os planos de Máximo, o banquete como fachada para o divórcio, a herança de tia Zinaída. Verônica ouvia, ocasionalmente abanando a cabeça. Você percebe que ele está armando uma execução pública? Disse, por fim. Anunciar o divórcio na frente de todos, para que você não possa reagir. Percebo, Anastácia tomou um gole de chá. Mas agora eu tenho as cartas na manga. E qual é o plano? Ainda não sei, mas uma coisa é certa. Não serei uma vítima silenciosa. Ao chegar em casa, encontrou Máximo no escritório, ensaiando em voz alta. Não a ouviu entrar. Queridos amigos, começava ele com a pompa de um político. Olhou para baixo, os dedos apertando a bolsa de grife como se ela pudesse protegê-la da tempestade que se formava. O plano de Máximo, tão bem ensaiado, começava a desmoronar diante de seus próprios olhos, não pela reação dos convidados, mas pela expressão impassível de Anastácia. Ela não chorava, não gritava, não se encolhia. Apenas seguiu com os dedos o texto do documento, como se conferisse uma lista de compras, e não a sentença de seu casamento. Interessante escolha de presente, disse ela finalmente com uma calma que gelou o ar. Sua voz clara e medida cortou o burburinho como uma lâmina. Especialmente depois de 25 anos de comédia, como você tão poeticamente colocou. Máximo hesitou. Aquele não era o roteiro. Ela deveria estar humilhada em lágrimas, fugindo do salão sob olhares piedosos. Em vez disso, Anastácia levantou-se com a elegância de quem domina o palco, e não de quem é expulsa dele. O vestido azul escuro, que antes parecia sóbrio, agora brilhava como uma armadura sob as luzes dos lustres. Você tem razão, Máximo continuou, dirigindo-se não só a ele, mas a todos os presentes, cuja atenção pendia de seus lábios. Nós mudamos. Você, por exemplo, mudou tanto que esqueceu um detalhe importante. Ela fez uma pausa teatral, como se saboreasse o momento. Então, com um gesto lento, retirou do bolso um envelope de papel creme selado com cera. O testamento da tia Zinaída foi alterado há 3 meses. Ela deixou tudo para mim, a casa em São Petersburgo, as ações da empresa, até a coleção de joias que você tanto admirava. Anastácia sorriu, quase com ternura. Incluindo, é claro, este apartamento. O que torna sua exigência para que eu saia da sua casa, digamos, juridicamente questionável. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para cortar com a faca de prata do buffet. Máximo empalideceu. Sua mãe, Raíssa Fiodorovna, levantou-se abruptamente derrubando a taça de vinho que manchou o vestido de seda como um presságio. Aliona, por sua vez, parecia prestes a desmaiar. Seus sonhos de apartamento espaçoso no centro de Moscou evaporavam-se em tempo real. Mas isso não é tudo, Anastácia prosseguiu, agora caminhando entre as mesas com a graça de uma rainha em revista. Você mencionou honestidade, então vamos ser honestos. Suas contas no exterior, aquelas que você abriu há 2 anos com o dinheiro da venda da fábrica em Nizhny Novgorod? O fiscal já tem cópias dos extratos. E a Aliona, aqui, ela virou-se para a jovem, cujo rosto era uma máscara de terror. A Aliona não é marqueteira. Ela é assistente de um deputado da Duma, especializada em resolver questões burocráticas para empresários como você. Uma pena que o Comitê de Ética tenha recebido um dossiê anônimo ontem à noite. O salão agora era um mar de murmúrios atordoados. Telefones tremiam nas mãos, transmissões ao vivo ganhavam milhares de espectadores por segundo. Máximo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu discurso ensaiado, sua performance de homem corajoso desmoronava sob o peso de uma verdade que ele jamais imaginou. Anastácia não era a vítima. Era a estrategista. Então, querido... Ela aproximou-se dele, tão perto que só eles dois podiam ouvir. Você quis um divórcio público? Vá em frente. Mas saiba que quando a poeira baixar, você será o único a sair de mãos vazias. E com isso, Anastácia virou-se para a plateia, erguendo a taça em um brinde irônico. A honestidade. Anastácia não esperava tanta publicidade, mas quando se levantou, seus movimentos eram serenos, as mãos firmes.
Caminhou até Máximo e, com um gesto delicado, retirou-lhe o microfone das mãos. Obrigada pelo presente tão original, Máximo, sua voz ecoou clara e precisa pelo salão. Agora, permitam-me minha fala. O silêncio tomou conta do ambiente. Todos aguardavam lágrimas, gritos, um desabafo dramático. Mas Anastácia permanecia ereta, a cabeça erguida como uma rainha. E então começou. Há 3 semanas, eu já sabia de todo esse teatro. Máximo empalideceu. Sei da sua Alionka, ali sentada, apontou para a loira, que tentou se esconder atrás do ombro do vizinho. Sei do advogado Rodetsky no canto, contratado para me tirar o apartamento. Rodetsky tentou se levantar, mas os olhares curiosos dos convidados o mantiveram preso à cadeira. Sei das suas caminhadas românticas pelas joalherias, escolhendo alianças. Sei dos 630 mil rublos em empréstimos para presentear sua paixão. Anastácia, de onde você? Máximo tentou interromper, mas ela o silenciou com um gesto. Só que há um detalhe, querido. Tirou da bolsa uma pasta com documentos. Este apartamento é um presente dos meus pais, exclusivamente para mim. Bens pré-matrimoniais. O tabelião tem a escritura, autenticada em 2000. Máximo agarrou-se à cadeira, vendo seu plano desmoronar. E tem mais, Anastácia prosseguiu, saboreando o momento. Há 3 semanas, recebi uma herança da tia Zenaida, um apartamento em Munique avaliado em 750 mil euros, uma conta bancária com 480 mil euros e outro imóvel em Moscou, nos Patriarques, por 35 milhões de rublos. O salão arfou. Até os garçons pararam de fingir que não ouviam. Então, Massinka, sua voz agora era de aço, que divisão de bens você quer discutir? Você ficará com metade da Dasha nos arredores e metade do seu carro. O resto é meu. Máximo murchou, transformando-se de um homem seguro em um homem perdido. Anastácia então se voltou para Aliona. Sua jovem pode ir com você para onde quiser, menos para minhas casas. Os celulares no salão não paravam de gravar. Nos comentários das transmissões, elogios se multiplicavam. Esposa do ano, justiça feminina em ação, isso merece um filme. Aliona tentou sair discretamente, mas foi bloqueada por convidados indignados. Sem vergonha! Gritou a esposa de um diretor de construtora. Roubar marido alheio na frente de todos? Que desfaçatez! Uma colega de Anastácia se juntou. Anasha é uma mulher incrível, e você, cercada de luxo, ainda ousa chorar? A Aliona não aguentou. A histeria que contivera a noite toda explodiu. Mas sim, berrou, tentando alcançá-lo entre a multidão. Você prometeu um apartamento de luxo no centro. Disse que viveríamos como no cinema. E agora? Abri mão de um amante rico por você. Aliona, calma. Tentou Máximo, mas era tarde. Você jurou que até o ano novo estaríamos juntos. Gritava para o salão inteiro. E agora? Vamos morar num cubículo na periferia? O burburinho era ensurdecedor. Alguns filmavam a cena de Aliona, outros comentavam ao vivo. As hashtags #25 anos basta e #justiça feita viralizavam. Rodetsky tentou escapar na confusão, mas um advogado na plateia o reconheceu. Rodetsky gritou. É assim que você destrói casais em festas? Que método nobre! O advogado corou e saiu às pressas, sob olhares irônicos. Anastácia, imóvel no centro do caos, devolveu o microfone à mesa e dirigiu-se aos convidados. Peço desculpas pelo espetáculo, amigos. Mas às vezes a verdade é mais importante que as aparências. Agora vocês sabem quem é quem. Atrás dela, o absurdo continuava. Máximo, com a petição de divórcio nas mãos, documento que deveria condená-la, mas agora o humilhava, olhava para o nada. Aliona chorava, cercada por mulheres indignadas, lamentando seus sonhos de riqueza. Raíssa Fiodorovna, pálida, percebia que, em vez de vencer a nora, havia exposto a família ao ridículo. Nasha, Verônica aproximou-se, você foi magnífica. Simplesmente magnífica. Obrigada por me apoiar, Anastácia a abraçou. Sem você não teria conseguido. Apoiar? Verônica riu. Eu só aproveitei o melhor espetáculo da minha vida. Nem o roteirista mais talentoso imaginaria um final assim. Máximo finalmente aproximou-se da esposa, ou melhor, da ex-esposa. Depois daquela noite não havia volta. Nasha, eu não sabia da herança. Teria ficado comigo se soubesse? Perguntou ela, calma. Ele não respondeu. A resposta estava em seu silêncio. Viva como quiser, Máximo. Só sem mim, disse Anastácia, e dirigiu-se à saída. Atrás dela, o escândalo continuava. Aliona ainda se lamentava, Máximo tentava salvar os últimos resquícios de dignidade, e os convidados compartilhavam cada detalhe nas redes. Até o amanhecer, o vídeo do banquete teria milhões de visualizações, e a frase 25 anos,
Chega se tornaria um meme. Mas isso seria amanhã. Naquela noite, pela primeira vez em um quarto de século, Anastácia caminhava para casa como uma mulher livre. Março de 2025. O Tribunal Distrital de Presnia os recebeu com uma manhã cinzenta de Moscou. Anastácia subia os degraus em um taier escuro, impecável. Ao seu lado, Verônica carregava uma pasta com documentos. Pareciam uma dupla profissional, pronta para a batalha. Na entrada, um homem magro em jaqueta barata e jeans desgastados as ultrapassou. Anastácia demorou a reconhecer nele Máximo. Em 4 meses ele envelhecera uma década. As entradas na cabeça haviam aumentado, sulcos profundos marcavam seu rosto, e os ombros, antes eretos, agora se curvavam. Nasha, ele se virou ao vê-la. Olá, Máximo. Falavam como velhos conhecidos, para os quais tudo já estava decidido. Ao lado dele, Rodetsky também parecia ter murchado, a confiança de outrora substituída por uma expressão cansada. Na sala de audiências, a juíza, uma mulher de meia idade, óculos severos, analisava os autos. O processo de divórcio prometia ser meramente formal, as questões patrimoniais já estavam resolvidas. Caso de divórcio entre Belinsky Máximo Olegovich e Belinskaya, Anastácia Grigorievna, anunciou a juíza. Requerente Belinsky. Máximo levantou-se, apertando o papel entre as mãos. Quais são seus pedidos? Perguntou a juíza. Peço o divórcio e a divisão dos bens adquiridos durante o casamento. Contestação da ré, Anastácia ergueu-se. Não me oponho ao divórcio. Quanto aos bens, o apartamento na Ostojanka é meu, recebido antes do casamento, como doação dos meus pais. Tenho documentos notarizados de 2000. Verônica entregou a pasta à juíza. Além disso, recebi recentemente uma herança que não constitui bem comum. Rodetsky tentou argumentar. Meritíssima ao longo dos anos, o requerente investiu quantias significativas na propriedade. Quais exatamente? Interrompeu Verônica. O piso foi trocado em 2018, por 180 mil rublos. Temos os recibos. O banheiro foi reformado em 2020 por 220 mil. No total, 400 mil em 25 anos de casamento. E a cozinha, em 2019. Lembrou Máximo, desesperado. 150 mil rublos, respondeu Verônica, impassível. Total, 550 mil. Em uma propriedade avaliada em 85 milhões, isso representa 0,6%. É irrisório exigir metade do apartamento por uma contribuição tão ínfima. A juíza assentiu, concordando com a lógica. Quanto à casa de campo, adquirida em 2015, Anastácia confirmou. Sim, está em propriedade conjunta. Pronta para dividir em partes iguais. Dívidas. Máximo hesitou. Rodetsky cutucou-o discretamente com o cotovelo. Os senhores têm obrigações creditícias no valor de 630 mil rublos, admitiu relutante. Em que foram aplicados esses recursos? Indagou a juíza. Despesas pessoais, murmurou Máximo. Seja mais específico, presentes. Para uma conhecida, completou, evitando olhá-la nos olhos. Anastácia quase sorriu ao ouvir a eufemística definição de Aliona. A juíza foi taxativa. Essas dívidas não estão vinculadas às necessidades familiares. Permanecerão como responsabilidade exclusiva dos senhores. Decisão final. Em menos de 1 hora tudo estava resolvido. O apartamento permaneceria com Anastácia, a casa de campo seria dividida ao meio, as dívidas arcadas por Máximo. Quanto à pensão alimentícia foi descartada pela ausência de filhos em comum e pela independência financeira de ambos. O casamento está dissolvido, declarou a juíza. O certificado de divórcio estará disponível em até 30 dias. Nos degraus do fórum, Máximo alcançou Anastácia antes que ela se afastasse. Nasha, podemos conversar? Pediu enquanto Verônica, discreta, se dirigia ao carro. Sua voz tremia, carregada de um desespero tardio. Cometi um erro terrível. Você foi o melhor que tive na vida. Destruí tudo por um medo tolo da velhice. Anastácia observou-o sem rancor. Aquele homem quebrado agora inspirava pena, não ódio. Não estou com raiva, Máximo. Só percebemos que somos pessoas diferentes. Viva como quiser, mas sem mim. E se eu não tivesse descoberto a herança? Insistiu ele. Terias ficado? Não, respondeu ela, sincera. Depois do que planejou, não haveria volta. Máximo baixou a cabeça, aceitando o peso daquilo. Um adeus definitivo pairava no ar. Cuide-se, Nastya. Você merece ser feliz. E você também, Máximo. Só que de verdade, corrigiu, não às custas da infelicidade alheia. Eles se separaram para sempre. Epílogo. Na manhã seguinte ao fatídico banquete, o vídeo já acumulava 2 milhões de visualizações no YouTube e viralizava nas redes.
A hashtag Prata 25 anos dominava os trends russos, com memes reproduzindo a frase, 25 anos. Chega, estou farto de ver essa velha. Usuários criavam paródias apresentando documentos de divórcio em caixas de luxo. Anastasia foi aclamada como a mulher do ano. Sua história impulsionou milhares a buscar justiça e autonomia. Os hashtags #Justiça Feminina e #Força Mulher inundaram as plataformas. Máximo, por sua vez, tornou-se símbolo do marido tóxico. O vídeo perseguia colegas desconhecidos, até passageiros no metrô o reconheciam. No verão de 2025, ele dirigia um táxi pelas ruas noturnas de Moscou. A iCompany o demitira um mês após o escândalo, sua imagem manchava a reputação da empresa. Vendeu o apartamento para quitar dívidas e agora morava com a mãe Raíssa Fiodorovna, em um conjugado alugado na periferia. A idosa que ajudara no plano contra a nora, arrependia-se amargamente. Machimuska, por que você fez isso? Nasha era uma boa esposa. É tarde para pensar nisso, mãe, respondia ele, contando as notas do dia. Às vezes, os passageiros o identificavam. Você não é aquele do vídeo da boda de prata? Perguntou uma jovem, sentando-se no banco traseiro. Máximo ligou o taxímetro em silêncio. E cadê sua Alionka? Provocou ela maliciosa. Aliona sumira logo após o escândalo. 6 meses depois, Máximo viu sua foto em uma coluna social. Casara-se com um dono de rede de restaurantes, 20 anos mais velho. Em entrevista a um blogueiro, ela declarara: entendi que dinheiro não substitui o autorrespeito. Aquele escândalo me ensinou a construir relações baseadas em respeito mútuo, não em cálculo. Palavras bonitas, mas Máximo duvidava de sua sinceridade. Aliona conquistara o status e a estabilidade que desejava, porém se era feliz, era outra questão. Georgi Pavlovich Rodetsky também pagou um preço alto. A Ordem dos Advogados abriu um processo disciplinar por conduta antiética, usando o vídeo do banquete como prova de sua falta de profissionalismo. Os clientes desapareceram, queixava-se aos colegas. Todos temem que seus segredos familiares virem meme. Sua reputação destruída o obrigou a fechar o escritório e aceitar um cargo modesto como consultor jurídico em uma pequena firma. Enquanto isso, no centro de Moscou, em um apartamento ensolarado às margens dos estanques patriarcais, Anastasia Belinskaya, agora Anastasia Grigorievna Volkova, após reassumir o sobrenome de solteira, tomava seu café matinal e planejava o dia. À tarde, reuniria-se com o conselho editorial para discutir a publicação de traduções de autores europeus. À noite, aula de yoga e italiano. No fim de semana, viagem a Munique para visitar o túmulo da tia Zinaída. A vida enfim começava, e era bela. Um raio de sol atravessava as cortinas leves e incidia sobre a escrivaninha, onde repousava o manuscrito de uma tradução. Anastasia pousou a caneta vermelha e esticou os braços, aliviando a tensão nos ombros. Do lado de fora, as copas centenárias dos estanques patriarcais farfalhavam ao vento, paisagem que em 6 meses ainda a fascinava. O apartamento da tia Zinaída tornará-se seu verdadeiro lar, ambientes luminosos, com pé direito alto e janelas francesas voltadas para um pátio tranquilo. Ela o mobiliara com esmero. O secretário antiquado era herança da tia, o sofá confortável escolha pessoal. Fotos de família e o samovar da avó criavam uma ponte entre gerações. Anastasia Grigorievna, posso entrar? Uma batida suave na porta do escritório. Claro, Aneca. Ana Sergeyevna, editora-chefe da editora Moshi, uma jovem de 27 anos, olhos vivos e cabelo curto, entrou com uma pasta de provas tipográficas. Era uma das 5 funcionárias do selo que Anastasia fundara com parte da herança. O tiragem de Madian está pronta, anunciou Ana. Milhares de exemplares como planejamos. As livrarias já estão fazendo pedidos. Excelente. E a ponte invisível de leve. Como está o progresso? O tradutor está nos capítulos finais. Maria está fazendo um trabalho brilhante. A editora Moshi especializava-se em literatura europeia contemporânea de qualidade, com tiragens reduzidas para um público exigente. Anastasia finalmente realizava o sonho de uma vida: trabalhar com letras, apresentar ao leitor russo novos nomes e obras-primas. Ana sentou-se na ponta da cadeira hesitante. Anastasia Grigorievna, posso fazer uma pergunta pessoal? É claro. Você nos mostrou que uma mulher pode ser forte sem perder a humanidade. Depois da sua história, muitas de nós repensaram nossos relacionamentos, acreditaram em nós mesmas. Anastasia sorriu. O caso da boda de prata ainda repercutia. Sua editora recebia cartas de mulheres de todo o país, agradecendo pelo exemplo de coragem e dignidade. Apenas parei de ter medo de ser eu mesma, disse ela.
Quando você é honesta consigo, o resto se encaixa sozinho. Após a saída de Ana, Anastasia voltou ao manuscrito. Traduzia um romance italiano sobre uma mulher que, aos 50 anos, reinventava a vida após um divórcio. Coincidência estranha, pensou, ou destino lhe sussurrava o caminho certo. O italiano fluía com naturalidade. 2 vezes por semana, as aulas com a professora particular, diariamente o estudo independente. No outono, planejava uma viagem à Itália, parte trabalho, parte realização de um sonho adiado. E amanhã, ao amanhecer, aula de yoga no parque. Anastasia percebera que seu corpo, anos a fio comprimido pelo estresse e pelas emoções reprimidas, começava a soltar-se, ganhando flexibilidade e força, assim como sua alma. A noite caía quando ela fechou o manuscrito e dirigiu-se à pequena varanda, seu canto predileto no apartamento. Lá, uma mesinha de chá antigada, herança da tia Zinaída, dividia o espaço com uma cadeira de vime moderna. Preparou o chá no bule de porcelana e, de um secretário próximo, retirou uma carta recebida uma semana antes. O traçado familiar de Máximo no envelope fez seu coração apertar, não de dor, mas de uma saudade estranha, como se lamentasse não o homem, mas o tempo que se foi. Nasha, começava a carta. Não sei se lerás isto. Talvez tenhas todo o direito de ignorar. Mas precisei escrever. Quero dizer que foste o melhor que me aconteceu na vida. Compreendi tarde demais. Perdi-te por minha própria estupidez, meu medo, meu egoísmo. Não peço perdão. Sei que não o mereço. Dirijo o táxi agora. Quase quitei as dívidas. Minha mãe adoeceu. Cuido dela. Talvez, pela primeira vez em anos, faça algo que não seja apenas por mim. Só quero que sejas feliz. És quem mais merece no mundo. Anastasia dobrou a folha e a guardou de volta no envelope. Leu as palavras sem raiva, mas também sem nostalgia. O Máximo por quem se apaixonara 25 anos atrás já não existia. Esse estranho que agora pagava por seus erros era apenas um fantasma de um capítulo encerrado. O que realmente importava era a lição aprendida. A felicidade autêntica não se constrói sobre mentiras nem traições. O amor verdadeiro não exige sacrifícios nem humilhações, ele liberta. Liberta para ser, para crescer, para sonhar. Ao lado do bule, o tablet piscava com dezenas de notificações. Mesmo após um ano, mensagens de mulheres do mundo inteiro ainda chegavam. Sua história me deu coragem de pedir o divórcio. Obrigada. Também encontrei força para dizer não a um relacionamento tóxico. Mostrei este vídeo à minha filha. Que ela saiba, uma mulher deve se respeitar. Você é a heroína da nossa época. Um sorriso suave tocou seus lábios. Sua dor pessoal tornará-se um símbolo para tantas pessoas. Não era vingança nem triunfalismo que as inspiravam, mas a dignidade e a justiça de uma escolha. Lá fora, o riso das crianças no pátio misturava-se ao farfalhar das folhas e à música distante de um café na rua vizinha. A vida pulsava ao redor, vibrante e diversa. Abriu a agenda. No dia seguinte, yoga pela manhã, reunião com os tradutores à tarde, cinema com Verônica à noite. Rotinas simples de um dia comum. Mas como ganhavam cor quando se vivia para si mesma, não na espera de aprovação alheia. No mês seguinte, viajaria a Munique para visitar o túmulo da tia Zinaída. Queria agradecer-lhe pela lição de coragem, pelo exemplo de que reinventar a vida é possível em qualquer idade. Ela começou do 0 aos 58. Eu, aos 49. Ainda há tempo para tanto. O tablet vibrou novamente. Dessa vez, uma mensagem da livraria de São Petersburgo. Anastasia Grigorievna, sua editora ganha popularidade. Não consideraria abrir uma filial em nossa cidade? Uma ideia intrigante. Mentalmente, ela avaliou custos, logística. Com a herança da tia, o projeto deixava de ser um devaneio. O sol mergulhava atrás dos telhados, pintando o céu em tons suaves de rosa e dourado. Anastasia sorveu o chá da xícara de porcelana fina e pensou no amanhã. Acordaria em seu quarto claro, tomaria café na varanda com vista para os Patriarchi Prude, seguiria para a editora, onde a aguardavam projetos instigantes e uma equipe que admirava. À noite, o encontro com a amiga que esteve ao seu lado nos momentos mais sombrios. Ninguém questionaria seus planos, criticaria suas escolhas ou exigiria prestar contas de cada rublo gasto. Liberdade. Esse era o maior presente que o divórcio lhe dera. Outra notificação surgiu na tela. Também me separei aos 45 e achei que a vida havia acabado. Seu exemplo mostrou, ela só começa. Meu marido me chamava de velha, eu acreditei. Agora abri meu próprio salão de beleza. Anastasia tocou levemente a mensagem. Quantas mulheres ainda acreditavam que após certa idade, é tarde para mudar? A maturidade não era o ocaso, mas a aurora de novas possibilidades.
Experiência, sabedoria, autoconhecimento. Que base melhor para novos voos? De algum pátio próximo ecoou o som de uma guitarra. Uma voz jovem cantava sobre amor, sobre sonhos, sobre a vida inteira que ainda estava por vir. Anastasia ouviu e compreendeu, aos 49 anos, o verdadeiro sentido daqueles versos. A vida estava à frente e era bela. As primeiras estrelas acendiam-se no céu escurecido. Ela terminou o chá, guardou a xícara e entrou. O dia seguinte prometia novas descobertas. Por enquanto, bastava o sono tranquilo em sua própria cama, em sua própria casa, onde cada objeto refletia sua essência. O sono de uma mulher livre, que não devia nada a ninguém, exceto a si mesma.